Não cumprimentei a todos, boa noite a todos, né? O Leilson chegou aí, está conosco. O Natan também acabou de entrar. Tá faltando, tá faltando o Alexandre, né? E quem está faltando aqui mesmo? O Aelson, né? O Aelson também não entrou ainda, mas tudo bem. Ô, Leandro, vamos lá. Pode começar. Os companheiros vão chegando. Quem não chegou ainda, chega depois. Vai lá. Beleza, vou compartilhar aqui minha tela. Permite aí, por gentileza. Aí é o Kaique que tá nesse comando sim, aí. só um instante aqui. Deixa eu organizar isso. Pronto, pode tentar. Ok. Vocês estão vendo minha tela aí? Beleza, Sim. apareceu. Tá tudo ok, né? Beleza. Agora deixa eu só achar aqui onde que eu coloquei o negócio. Achei. Vocês estão vendo esse rapaz aí, não tá? Vocês estão vendo? Eu tô vendo um Não. texto aqui, parece que é do Reio. Aí, tá vendo não? Eu estou vendo o texto. Você vai ter que entrar noutra tela e tentar de novo. Ixi, agora vai. Ele libera uma vez. Opa. Isso, agora deu certo. Ah, tá. Deu certo? Aham. Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Paz do Senhor para quem tem garantido a salvação. Boa noite. Para quem não tem, sinto muito. Eu sou calvinista e já estou Eu, né, predestinado para ser salvo. Ah, é? Oh, glória, aleluia. Então, vamos Calvinista lá. total. Né? Então vamos lá. Eu fiquei responsável por falar sobre o Evangelho de João e eu quero, com poucas palavras e rápido, falar sobre esse Evangelho e espero que eu possa ser bem objetivo e possa clarear a mente de vocês um pouco mais, apesar que vocês conhecem demais já, mas eu espero que eu possa pelo menos ajudar um pouquinho nessa pesquisa sobre João que eu fiz e estudei. Como eu disse, eu vou falar sobre o João, ou o Evangelho de João. Eu começo... Isso, garoto. E aqui começa a minha apresentação. A FACEB, professor Carlos Aurélio, não sei se eu acertei o nome, mas eu acho que é esse mesmo. Leandro, eu vou só minimizar aqui a tela, aqui as imagens, para não atrapalhar, tá? Deixar aqui no cantinho. Isso, perfeito. Aí, vai lá. Então vamos lá. FACEB, professor Carlos Aurélio, aluno Leandro Oliveira Martins, turma 4º período. Certo. E aqui eu inicio o meu trabalho. A primeira coisa que vamos falar sobre o Evangelho de João é sobre o seu conteúdo. E como eu comuniquei ao professor, para toda a turma ficar sabendo, eu usei mais ou menos de 2 a 5 comentaristas para falar sobre esse assunto. E eu fiz o possível para falar, deixar eles falarem, comentar aquilo que o Evangelho está dizendo. Eu tentei deixar poucas palavras minhas para realmente provar o que os estudiosos da teologia estão falando sobre esse Evangelho. E entre esses de 2 a 5 autores, para falar sobre o conteúdo de João, o primeiro que eu usei aqui, esse primeiro tema, foi o Carson. E o que ele vai dizer sobre o Evangelho de João é isso aqui. Essas partes que eu escolhi são as partes mais objetivas para ser mais enfocado naquilo que eu quero dizer. Mas o texto é enorme. Mas eu tirei pequenas partes para a gente ser bem objetivo naquilo que quer falar e quer aprender. Então, o Carson ele vai afirmar sobre o conteúdo de João que o Evangelho de João conta a história de Jesus da mesma forma que os outros evangelhos. Porém, João não tem o objetivo de ser neutro. O que ele quer é produzir fé em seus leitores. O Evangelho de João é chamado ou conhecido como o livro dos sinais e livro da glória. Isso porque nos seus capítulos iniciais, até o capítulo 12, a gente vê isso muito óbvio, claramente, mostra alguns sinais ou um milagre de Jesus que no Evangelho de João, especificamente, é chamado de sinais, porém, mas nos outros 3 evangelhos é chamado de milagres. Que Jesus realizou do primeiro capítulo até o capítulo do 1 até o 12 são sinais, que por outros são chamados de milagres. Do capítulo 3 ao 20, vai narrar sobre a paixão de Jesus, ou o sofrimento de Jesus, que é designado por Carson, citando outros autores, que é chamado de livro da glória, pode ser dividido nessa parte dessa narração.
Hernan Dias Lopes, também um grande comentarista aí que todos os pregadores usam, tenho certeza que Salomão é um deles, Natan e Renan, vai dizer que, sobre o conteúdo do Evangelho de João, diz que a vasta maioria do conteúdo do Evangelho de João é peculiar a esse livro, ou seja, tem algumas particularidades que pertencem somente a este Evangelho, ou seja, tem algumas coisas que tem no Evangelho de João que não contém nenhum dos 3 outros evangelhos. Continuando sobre o conteúdo, para citar mais alguns comentaristas, eu usei também Moody, ele afirma que vemos no Evangelho de João sendo representado, que vemos no Evangelho de João Jesus sendo representado como o Cristo, Filho de Deus, Filho do Homem, Messias, o Senhor, o Salvador, e dentre outros títulos que a gente vê quando lê o Evangelho de João. E também usei o Halley, que eu não sei se eu estou falando certo esse nome, mas eu creio que é assim, o Halley, concorda que o Evangelho de João tem algumas peculiaridades, ou seja, a gente vê aqui que ele se assemelha ao que o Hernan Dias Lopes ele vai falar. Apesar de que o Hernan Dias, nos seus comentários, quem usa para pregar, ele dá um esboço já tudo pronto, porque ele vai atrás desses escritores todos e faz uma anotação espetacular. E diz que, ele vai continuar dizendo, que algumas peculiaridades em relação aos outros 6 evangelhos, ou seja, o que tem nele não tem em outros evangelhos. E o Evangelho de João é o mais interpretativo de todos. E, segundo ele, é o mais sublime dos 4 evangelhos. E chegar ao ponto de dizer que esse evangelho realmente é um dos mais sublimes. E lembrando que o Hernan Dias Lopes, no seu comentário, que eu tenho ele aqui em mãos, eu tenho todos os comentários do Hernan Dias, ele vai dizer que nesse comentário o Evangelho de João é o mais lido de todos hoje no mundo, é o livro mais lido hoje no mundo, o Evangelho de João. Aí eu posso até ir com o Hernan Dias, porque realmente, se ele falou isso, é porque ele pesquisou e não veio do achismo, veio de pesquisa. E a minha palavra em relação ao conteúdo do Evangelho, que eu coloquei aqui, de fato, olhando pelos comentários, o Evangelho de João é o livro com maior apreço por muitos leitores do Novo Testamento. É uma pergunta que a gente tem que se fazer, que eu faço, né, para mim mesmo e para muitos. Quem não gosta e quem não aprecia uma boa leitura como o Evangelho que João escreveu? Esse livro tem levado tantas pessoas a Cristo, inspirou muitos a servir a Jesus. Hernan Dias afirma que esse livro, como eu disse agora, é o livro mais lido do mundo hoje. Então, vemos que o Evangelho de João, no seu conteúdo, já percebe a sublime, tanto que ele é potente, tanto que ele tem uma força até de cativar as pessoas ao ponto de levar elas para Cristo e servir a Jesus de todo o coração. Próximo ponto, que é designado, autoria. E o primeiro que eu usei aqui foi o Halley. Ele diz que saber a autoria do Evangelho é importante, sim. Halley concorda que o seu autor é o próprio apóstolo João. Ele cita João 21, 24 e 25, onde realmente parece apontar o discípulo a quem Jesus amava. F.F. Bruce, ele vai dizer, que é nesse comentário aqui que eu também usei, F.F. Bruce concorda que a autoria do Evangelho é direcionada a João. Isso porque ele afirma em seu comentário bíblico sobre o Evangelho de João que o autor conhecia os judeus e era um judeu palestino. E F.F. Bruce chegou até a dizer que o autor do Evangelho, que é o João, ele conhecia tão bem os judeus, o povo judeu, Jerusalém, como um taxista londrino conhecia a cidade de Londres. Então, realmente, percebe-se que deve ser confirmada a autoria do Evangelho a João. O que o Hernan Dias Lopes falou sobre isso? Ele afirma categoricamente que João é o autor do 4º Evangelho. E isso com provas, com evidências, provas e evidências internas e externas. O que é isso? Provas e evidências internas é aquilo que está na própria palavra de Deus, no próprio Evangelho de João. E as provas internas são aquilo que pais da igreja, outros autores renomados falaram e afirmaram que João, de fato, é o autor do Evangelho. Outros que falou sobre autoria, Moody, diz que o autor do 4º Evangelho era amigo íntimo de Pedro, ou seja, João. E assim ele concorda que o 4º Evangelho é de autoria joanina. Eu tirei isso desse comentário bíblico aqui. O Wisber afirma
que João é o autor do 4º evangelho, ao dizer que coube a ele escrever um livro tanto para os judeus quanto para os gentios. Aqui eu introduzo a minha palavra. Portanto, apesar de tantas controvérsias externas, pode-se afirmar que João, o apóstolo amado, é o autor do 4º evangelho. Por que tem tanta controvérsia? Porque, de fato, é difícil de se identificar quem realmente é o autor, por muitas pessoas se levantarem de nome nos primeiros e no segundo século para desfazer aquilo que já estava sendo realmente concretizado, dando autoria para João. E é tão interessante que o 4º evangelho é como os outros 3 evangelhos, que eles são anônimos. Eles não mostram quem realmente é o seu autor. Por isso, isso fica difícil de averiguar e de provar categoricamente, enfaticamente, dizer corretamente que o autor é João. Mas apesar de muitos outros escritores de renome, de nome, pais da igreja, aprovar e dizer que João é o autor, assim a gente, pelo menos eu creio e vou nessa linha que João foi o autor do evangelho. Próximo ponto que eu vou falar é sobre local de origem. E o primeiro que eu cito aqui, o comentarista, é o F.F. Bruce, diz que o evangelho foi publicado na província da Ásia, uns 60 anos depois dos acontecimentos que narra. Ele diz que o evangelista conhece muito bem Jerusalém. Aqui, como eu disse há poucos minutos atrás, que o evangelista conhece muito bem Jerusalém, assim como um motorista de táxi londrino conhece Londres. Hernandes Dias Lopes vai dizer que esse evangelho foi escrito na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, onde João morou por longos anos e pastoreou a igreja gentílica da época. O outro comentarista, Moody, afirma que, segundo a tradição, o evangelho de João foi escrito na cidade de Éfeso, no caminho final de sua vida, ou seja, João já estava partindo para o fim da sua vida, então ele escreveu o evangelho que leva o seu nome. Halley diz que é inquestionável que o evangelho de João foi escrito na cidade de Éfeso. E aqui eu introduzo a minha palavra. Alguns outros lugares foram sugeridos. Isso realmente surgiu, e o próprio Halley vai falar sobre isso no seu comentário, que outros lugares foram sugeridos por outras pessoas, que o evangelho foi escrito em outro lugar, a não ser a cidade de Éfeso, como possível local de origem do evangelho de João, como, por exemplo, Alexandria e Antioquia da Síria. Porém, a aceitação mais concreta de todos é a cidade de Éfeso. Isso podemos perceber porque, pela história, vemos que o final da vida de João terminou na cidade de Éfeso e, como disse os comentaristas aqui atrás, ele pastoreou a cidade, a igreja da cidade. Então, provavelmente, com todos esses autores afirmando isso, eu creio que realmente o local de origem é a cidade de Éfeso. Apesar que tem outros que colocaram Alexandria e Antioquia da Síria, porém, a aceitação mais favorável até hoje, apesar de tantas pesquisas e pessoas dizer que não é, mas a mais aceita até hoje, evidentemente, é a cidade de Éfeso. Meu próximo ponto, tá tudo bem, pessoal? Estou falando devagar, tá compreensível? Tá tranquilo, viu, Leandro? Alguém Então quer tá falar ótimo. alguma coisa, pessoal? Até agora? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora. Em cada ponto, pessoal, se tiver alguma dúvida, eu paro, a gente reflete, a gente conversa, tá bom? Se tem alguém? Mais alguém? Só esses mesmo? Então, posso seguir, né? Então, vamos lá. Depois do local de origem, agora vamos falar da data. O primeiro autor, comentarista que eu usei foi o Moody. Moody disse que a data para a composição do Evangelho está entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Agora, F.F. Bruce afirma que o Evangelho foi escrito entre o ano 90 e 100 depois de Cristo, com o surgimento do debate entre os discípulos e as autoridades da sinagoga no ano 90 depois de Cristo. F.F. Bruce diz que esse é o pano de fundo para a data do Evangelho de João. Hernandes Dias Lopes aponta a data do Evangelho de João entre os anos 80 e 96. Outros autores que falam sobre isso, sobre a data, o Halley diz que apesar de tantas controvérsias
entre liberais e conservadores, a melhor data para ele é antes da destruição do Templo de Jerusalém, ou seja, antes do ano 70. Agora que eu introduzo a minha fala sobre este assunto, quando se fala de data, é impossível definir acertadamente qual ano foi escrito o Evangelho ou qualquer outro livro bíblico. Com o consenso de muitos estudiosos, a melhor postura que podemos tomar é aceitar datas aproximadas. Em relação ao Evangelho de João, o que podemos deduzir, eu, com as minhas palavras, depois de ler todos esses comentaristas, o que podemos deduzir, da minha parte, é que ele foi escrito entre os anos 50 e o ano 105 depois de Cristo. Isso é muito óbvio que nenhum pregador tem coragem hoje. Isso é um consenso muito acertado, que nenhum pregador, pastor, estudioso tem coragem de falar claramente qual que é a data, acertadamente, de um livro escrito da Bíblia. Apesar porque isso é impossível. Como disse vários professores da FACEB, isso é impossível de determinar e afirmar claramente qual que é a data de qualquer livro escrito da Bíblia. E por isso nós devemos falar aproximadamente entre o ano tal e o ano tal. Alguma dúvida sobre esse momento de data? Próximo. Destinatários. Para quem foi escrito o Evangelho de João? E aqui o primeiro a citar o comentarista, eu usei o Hernandes Dias, ele aponta como destinatários o público geral, tanto judeus e gentios. Porém, ele tem uma abrangência universal. Ou seja, apesar de o Evangelho de João foi escrito diretamente para esse público, judeus e gentios, ele tem uma abrangência universal, ou seja, ele fala para muitas pessoas. Hoje, chega para muitas pessoas com a linguagem para muitas pessoas que é fácil de compreensão e que muitos podem se encaixar neste evangelho. E esse evangelho pode se encaixar para muitas pessoas que querem ler sobre ele. Carson disse que o escrito de João foi direcionado aos judeus e prosélitos judeus, ou seja, os gentios também envolve aqui nessa parte. Halley diz que indiretamente, apesar de eu pesquisar muito sobre este homem, comentário dele, ele explicitamente eu não vi que ele falou qual foi o destinatário do escrito de João. Porém, citando outros autores, ele vai falar indiretamente, e apesar com algumas frases daqui para ali, eu cheguei à conclusão de que realmente ele aponta que o Evangelho de João foi escrito, endereçado aos judeus e aos gentios. E eu introduzo a minha fala com muitas citações no seu evangelho. Vemos que João escreve não somente a um público específico, ou seja, somente aos judeus, apesar de que João conhecia muito bem os judeus. Vemos que João fala também aos gentios que se juntaram à igreja em geral. É interessante que esse evangelho, a gente até vê algumas citações bíblicas, e também porque de histórias de comentaristas dizendo que apesar de ele morar na cidade de Éfeso, João conheceu um pouco da cultura de Éfeso, dos gentios que lá estavam, também ele conheceu muito bem o povo judeu, então ele percebe que sobre tudo isso aí, a cultura e como ele viveu, o seu livro é endereçado para essas pessoas. E outros ainda vão dizer que o Evangelho de João é endereçado, ou tem o destino à igreja. Realmente, isso aqui é interessantíssimo. E outra coisa que é bom a gente notar, que todos os comentaristas, até aqui, eles têm a mesma linha de pensamento. Todos que eu usei, eles têm a mesma linha de pensamento. Ou seja, quando se fala de destinatários, todos vão para o mesmo lugar. Quando se fala de data, todos vão para o mesmo lugar e assim sucessivamente. Todos concordam uns com os outros nas citações de cada tópico. Próximo, propósito do Evangelho de João. O primeiro autor que eu usei foi o Halley. Ele diz que o propósito do Evangelho de João está ligado àquilo que ele disse no capítulo 20, versículo 31. E eu estou com a Bíblia aberta aqui e eu vou ler para vocês porque eu não coloquei aqui, senão vai ficar muito grande. Diz assim, versículo 31 do capítulo 20. Estes, porém, foram registrados para que creas que Jesus é o Cristo, Filho de Deus,
e para que crendo tenhais vida em seu nome. Já já eu explico um pouco sobre isso aqui. O próximo autor, o Carson, diz que o propósito de João está quando ele diz no capítulo 20, onde a gente acabou de ler e vocês ouviram aí. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Já já eu vou falar sobre isso aqui. F.F. Bruce aponta que o propósito do quarto evangelho está expresso novamente no capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Ou seja, é levar os leitores a crer e fortalecê-los na fé em Jesus Cristo. Os próximos autores que vão falar desse tópico, Hernandes Dias fala que o propósito do quarto evangelho é apresentar Jesus como verbo divino que se fez carne, o criador do universo, revelador do Pai, o salvador do mundo, por meio de quem recebemos pela fé a vida eterna. Olhando por isso aqui, percebe que o tema central de João, que Hernandes Dias comenta, apesar em outras palavras, percebe-se claramente que isso é tirado também do capítulo 20, versículo 30 e 31, que também tem algo muito semelhante a ver do que o Hernandes Dias falou. E apesar que até no seu comentário sobre João, logo no início ele já vai falar também e citar no capítulo 20, versículo 30 e 31. Moody afirma que o propósito do quarto evangelho é criar nos leitores a convicção que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que a vida viesse através da fé em Cristo Jesus. E aqui eu introduzo a minha fala. Interessante observar que o propósito do Evangelho de João é claramente expresso e mostrado que Jesus Cristo é o único que pode ser denominado como o Cristo, Filho de Deus, e que através disso todos aqueles que creem nisso possam ser fortalecidos cada vez mais. Então todos os autores concordam claramente que o propósito de João, o propósito central de João está no capítulo 20, versículo 31, que fala diretamente da pessoa de Cristo, que fala para as pessoas ter fé nele, crer, e através desse crer ser fortalecidos e ter uma nova vida em Cristo. Por isso, muitos, esses comentaristas que eu usei, eles concordam veementemente que o tema central, ou o propósito de João, está expresso no capítulo 20, versículo 30 e 31. Próximo tópico. Já estou terminando. Próximo tópico, o texto. Aqui eu usei 2, 3 comentaristas, porque senão vai ficar muito grande. O primeiro que eu usei foi o F.F. Bruce. Ele diz que pouco tempo depois de publicado, o quarto evangelho foi juntado aos 3 sinóticos. E a partir daí, os evangelhos passaram a circular como uma coleção e não como documentos separados. Na primeira parte do segundo século, o quarto evangelho foi reconhecido e citado por escritores gnósticos, da mesma forma que foi por pessoas cujos ensinos foram considerados mais alinhados com a tradição apostólica. Só por aquilo que o F.F. Bruce já está dizendo aqui, a gente chega numa conclusão de que o texto de João, antes mesmo de ser reconhecido no final do século II, percebe-se que ele era um documento, não só ele, mas todos os outros, né? Aí, depois do século II em diante, começou a se juntar todos e formaram não apenas agora um documento, mas livro, realmente, uma coleção de livros, e que pode ser até tão importante, e claro que é importante, como o Antigo Testamento, e já era uma coleção. Então, F.F. Bruce afirma isso aí. Carson afirma que o mais antigo fragmento conhecido do Novo Testamento é um fragmento de João. Isso aqui é importante, é interessante. Quando eu li isso aqui, eu achei muito, muito peculiar e interessante. Não somente Carson ele também fala isso, mas também o F.F. Bruce, eles falam a mesma coisa. Que esse fragmento, o único fragmento, ou o mais antigo fragmento conhecido do Novo Testamento, está logo no Evangelho de João. E qual é esse fragmento? Ele é datado aproximadamente do ano 130 depois de Cristo, e contém umas poucas palavras do capítulo 18 do Evangelho de João. E aqui eu introduzo a minha fala. O Evangelho de João é citado por outros escritores gnósticos datados do ano 120 depois de Cristo a seguir. E aqui eu quero deixar uma
afirmação minha, uma palavra minha. É tão interessante que tudo que eu peguei aqui está ligado nos comentários. E os gnósticos usaram o Evangelho de João a partir, ou começaram a citar Evangelho, vemos aqui, que foi a partir do ano 120 depois de Cristo. Então, a data pode estar aproximadamente, a data do escrito de João, aproximadamente entre aquela data realmente que foi expresso e mostrado para vocês, entre o ano 50 e o ano 105 depois de Cristo. Por quê? Porque já no ano 110, eu posso afirmar aqui, 110 depois de Cristo, já começaram a ter citações por fora do evangelho que o João escreveu. Como, por exemplo, o Evangelho da Verdade. Isso aqui não é a Bíblia Sagrada, mas é um evangelho que foi publicado em 140 depois de Cristo, que traz citações do quarto evangelho, ou seja, do Evangelho de João. O conhecido Heráclio, que morreu em 180 depois de Cristo, foi o primeiro comentarista conhecido do quarto evangelho, ou seja, ele faz citações e alusões claramente do Evangelho de João. Portanto, com essas citações, a minha palavra eu estou falando agora, portanto, com essas citações, demonstra claramente a importância do texto de João. Ou seja, é tão importante que alguns gnósticos utilizaram-se de alguns pedacinhos dele, citando, direta ou indiretamente, o Evangelho de João. Até mesmo o primeiro comentarista, eu não sabia disso aqui, mas o primeiro comentarista sobre o Evangelho de João foi esse homem aqui, no ano 180, já começou a falar sobre comentar o Evangelho de João diretamente, claramente. Próximo ponto, aceitação no cânon. O primeiro autor que eu usei foi o Carson, afirma que até o final do século II, como eu disse já anteriormente, todos os quatro evangelhos canônicos foram aceitos, não somente como autênticos, mas também como escrituras em pé de igualdade com as escrituras do Antigo Testamento. Porque é bem verdade que antes mesmo do final do século II, o que era aceito, a gente vê claramente que era a lei de Moisés, o Antigo Testamento. Porém, depois, vemos isso aqui no final do século II, todos foram aceitos e autenticados como realmente a própria escritura ou a palavra de Deus, segundo Carson. F.F. Bruce diz que no final do segundo século, novamente, a gente percebe que é uma ligação entre os comentaristas, que F.F. Bruce vai dizer que no final do segundo século, o Evangelho de João era reconhecido normalmente nas igrejas cristãs como um dos evangelhos canônicos. Então, que se percebe que já no final do segundo século, percebe-se que o Evangelho de João já era aceito categoricamente dentro da igreja cristã. Próximos autores, Hernandes Dias Lopes afirma veementemente que o Evangelho de João foi aceito no cânon no final do século II. Novamente, a gente percebe uma conexão entre os autores, apesar que Hernandes Dias Lopes usou o próprio F.F. Bruce para dizer isso aí, até mesmo alguns pedaços de Carson. Por toda a igreja cristã. Agora eu introduzo a minha fala com base nos comentários. Pode-se confirmar que o quarto evangelho foi aceito entre os da igreja cristã como canônicos, porque testemunhas, pais da igreja, como por exemplo Irineu, que ele é de 130 depois de Cristo a 202 depois de Cristo, mais ou menos onde ele viveu, que foi bispo da igreja de Lyon. Ele afirma que existe 4 evangelhos. Isso que é tão interessante. Para mim, eu achei interessante que ele afirma que existe 4 evangelhos da mesma maneira que no mundo existe 4 direções e 4 ventos principais. Então, Irineu, ele afirma categoricamente, e já afirmando para o povo da sua época que ele estava vivendo, que realmente o Evangelho de João tem uma aceitação aceitável a partir do final do segundo século, juntamente com todos os outros escritos, como o escrito da Bíblia Sagrada, como a palavra de Deus, como uma coleção de livros realmente que todos podem dar crédito. Estudos recentes sobre o Evangelho de João. O primeiro autor que eu cito é o Carson. Afirma que nos últimos 20 ou 30 anos, os estudiosos têm se dedicado mais para investigar o Evangelho de João e principalmente alguns temas específicos, entre eles o papel do Espírito Santo no Evangelho que João escreveu.
algumas frases são destacadas nos estudos recentes do Evangelho de João, como, por exemplo, o estudo de uma variedade de questões históricas. Aqui eu poderia colocar muitas outras coisas, apesar que os meus slides vão ficar enormes, mas no trabalho que eu vou entregar escrito está tudo mais um pouco amplo e mais detalhado do que o Carson vai falar aqui. O próximo autor que eu usei foi o Halley. Afirma que os estudos recentes demonstram que mais de 90% do Evangelho de João não se encontra nos outros evangelhos. Aqui a gente percebe que no início dos slides apresentados, percebe claramente que João realmente é um livro de peculiaridades, ou seja, é um livro peculiar. Outro fator relacionado é a crítica da forma. Eu coloquei o que aqui, mas é da. A crítica da forma, que para muitos estudiosos, o Evangelho de João há muitas seções que estão fora de ordem, ou seja, que não estão ligadas realmente, que não deveria estar lá, mas está lá para eles, no tocante ao ministério de Jesus. Ou seja, o que é ligado em Jesus, momentos do ministério de Jesus, que João cita, que parece que não deveria estar lá, mas está lá. E houve tentativas de se corrigir esses deslocamentos, ou seja, para eles, entre aspas, erros. Entre eles, a história de Jesus e a mulher adúltera, no capítulo 7. Porque para muitas versões um pouco mais recentes, elas vão dizer que elas não acrescentam onde está lá, no finalzinho do capítulo 7, um pouco do início até o final, não está a história da mulher adúltera. Porém, nos escritos mais antigos, está registrado categoricamente que a história está lá naquele lugar. Porém, os críticos da forma, eles querem fazer com que isso, mostrar que tem um erro ali desse deslocamento da seção que João escreveu sobre o ministério de Jesus, ou seja, da mulher adúltera, que não deveria estar lá, mas está lá. E para concluir, contribuições do Evangelho de João. O Halley diz que a habilidade literária de João pode ser vista na maneira em que ele moldou suas fontes e uma estrutura unificada, girando em torno do tema central, que é o capítulo 20, versículo 30 e 31. A gente observa que o que Halley quer dizer, que literalmente a habilidade que João tinha na literária, na escrita, está voltada a um tema central, que todo mundo concordou no seu propósito, dos comentaristas que assim eu utilizei, que está no capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Outro detalhe que merece destaque é que nos sinóticos, os milagres comumente denotam a presença do reino de Deus, ou seja, os milagres nos sinóticos comumente denotam a presença do reino de Deus, ou seja, fala do reino de Deus, a presença do reino de Deus, mas em João, olha só essa particularidade, essa peculiaridade. Mas no Evangelho de João, milagres apontam para a natureza de Jesus, o que pode ser discernida somente através da fé. Percebe-se que o Evangelho de João é um evangelho de particularidade em relação aos outros três evangelhos. Outros autores falando sobre isso. Carson destaca que entre as mais importantes contribuições de João, encontra-se, primeiro, João acrescenta detalhes sobre a morte e ressurreição de Jesus que os outros autores não mencionam. Ou seja, João conta a história por outro ângulo. Apesar de haver algumas semelhanças, a gente vê isso claramente quando lê os 4 evangelhos, mas vemos em João algumas diferenças, porque João olha por outro ângulo, escreve por outro ângulo, e se a gente juntar tudo, a gente tem uma riqueza teológica enorme, e para pregador aqui é fantástico. Como diz o meu amigo, eu fico surpreendido. Segundo, mostra que Jesus é o cerne de tudo que é distintivo deste evangelho. Terceiro, apesar de muita semelhança com os estudos do Espírito Santo aos sinóticos, ou seja, por haver alguma semelhança nos estudos de João sobre o Espírito Santo nos 4 evangelhos ou nos outros 3 evangelhos, o evangelho de João tem algumas peculiaridades em relação a isso. Ou seja, João fala um pouco mais detalhado, João fala algumas coisas a mais que não é encontrado nos outros evangelhos. A gente pode ver isso do capítulo 13, 14, 15, 16, a seguir, Jesus falando sobre isso.
Nenhum outro evangelho preserva melhor as maneiras como Jesus foi mal entendido por seus contemporâneos, incluindo os seus próprios seguidores. É interessante que o evangelho de João, ele fala muito contra os judeus, mas isso não quer dizer que João era contra, ou melhor, que João não odiava, que João odiava o povo judeu. Pelo contrário, João estava combatendo e mostrando realmente o próprio erro deles. Não significa que João os odiava. E João tem uma ênfase mais forte nisso, tanto de bater e falar contra esses judeus ou contemporâneos de João que estavam indo por um caminho errado. E entre eles podemos ver fariseus, esses povos todos aí que está lá no livro. Especificando os judeus, que era tradicionalista demais. Continuando, Hernandes Dias Lopes afirma que, diferentemente dos evangelistas sinóticos, João não trata da vida e do ministério de Jesus, nem faz um acompanhamento minucioso de sua trajetória na Galileia e Pérea. Não registra as parábolas. É interessante que a gente não vê realmente as parábolas no Evangelho de João. Nem as muitas curas operadas por Jesus. Aqui era para ser um ponto mesmo, acabou escrevendo, foi um ponto. Antes, foca sua atenção e prova que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo nele, recebemos a vida eterna. Eu concluo com as minhas palavras, melhor, com F.F. Bruce ainda, depois a minha palavra. F.F. Bruce diz, mostra que o quarto evangelho quer revelar ao povo Jesus Cristo, o Logos de Deus, Filho de Deus, a palavra viva. E eu coloco a minha palavra aqui, em relação aos comentários. O Evangelho de João tem as suas particularidades e peculiaridades que os outros 3 evangelhos não têm. Este evangelho trata claramente sobre o Cristo como um ser divino humano. João fala de Jesus de uma maneira totalmente diferente em relação aos outros 3 evangelhos. Enquanto os outros falam de Jesus por fora, João é o único que tem a coragem, a ousadia e o privilégio de falar de Jesus por dentro. Quando se inicia o seu evangelho, logo ele vai falar sobre o próprio Cristo, da sua divindade, quando ele vai dizer que no princípio era a palavra, o verbo, o logos de Deus. E aqui eu concluo a minha apresentação. Muito obrigado, professor. Qualquer dúvida, estou à disposição para responder a partir de agora. Ok, Leandro. Parabéns pela apresentação. Eu quero saber se os colegas têm alguma... Leandro, finaliza aí a sua tela. Tá ótimo. Deve ter um lugar aí para você parar o compartilhamento. Isso. Eu queria saber se os colegas querem falar alguma coisa com relação ao que o Leandro explicou. Todo mundo ouviu, né, a apresentação? Alguém quer fazer algum comentário? Ele já está se retirando daqui a pouquinho, né, Leandro? Sim, professor. Eu falei para o senhor que tem um compromisso agora na casa da minha irmã. Eu preciso se retirar. Então é o Mas pode deixar os seguinte. irmãos falar. Tá, é o seguinte. Antes de você sair, eu quero só fazer aqui dois apontamentos. Primeiro, é sobre a data, Leandro. A data de escrita do Evangelho. Você citou vários autores, né? E teve um pouco ali de divergência de data, né? Teve uns que colocaram a data mais tardia, outros colocaram a data mais recente. É o seguinte, a gente não pode desconsiderar a questão do ano 70, porque o ano 70, depois de Cristo, foi um ano, foi um marco, né? Um marco na história. E o Evangelho de João não cita a destruição de Jerusalém, ele cita sobre o templo, né? Ele conhecia bem Jerusalém, como você mesmo explicou no seu slide, ele conhecia bem Jerusalém, conhecia a cultura, ele era um ótimo judeu, um judeu legítimo. Só que aí a gente não pode dizer que ele escreveu lá pelo ano 100, pelo ano 120, até porque o próprio Apocalipse, né, que foi um escrito depois do Evangelho de João, ele está uma data de Apocalipse mais ou menos do ano 96, o Apocalipse, né, que já foi na reta final de João. Então,
você deve ter esse cuidado na hora de... Você mesmo falou que não tem coragem de pregar sobre isso, sobre essas datas, né? Que a gente não pode afirmar categoricamente uma data, mas a gente pode observar o contexto histórico, né? E aí a gente tem que respeitar esses contextos históricos, porque senão depois a gente fica apertado sem argumento para uma eventual pergunta, né? Um eventual Isso. questionamento sobre isso. A segunda questão que eu quero pontuar é Professor, sobre... Sim, Salomão, posso fazer uma colocação nessa data aí? claro. Ah, tá. É porque eu compreendo da seguinte forma, que o Evangelho de João, ele não, ele, eu acho, pelos que os escritos que eu já li, que ele foi escrito depois do ano 70. Mas ele não cita nada do ano 70 porque não era o objetivo dele. O objetivo dele era citar apenas do nascimento de Jesus ou as obras de Jesus até a sua morte e ressurreição. Então, eu vejo dessa forma. Certo. É assim, tem vários pontos de vista, né? A gente pode ser uma hipótese, né? Pode ser que essa hipótese tenha sustentação, a gente pode sustentar essa, mas o pessoal, a grande maioria dos teólogos mais ortodoxos, eles falam que nenhum dos evangelhos foram escritos depois do ano 70, tendo em vista esse grande acontecimento, sabe? E foi tão importante, tão impactante, que eles não poderiam escrever sem deixar de citar. Até o livro de Atos mesmo, né, a gente percebe que o Lucas também não faz menção, e o próprio Apocalipse. Agora, o Apocalipse, sim, o Apocalipse, quando ele fala do templo lá, porque lá no Apocalipse João fala do templo, mas ele está falando de forma figurada. Ele está fazendo uma comparação com o Antigo Testamento, e aí no Apocalipse ele fala a medida do templo, altura, largura, não sei quantos metros e tal. Aí ali ele está tendo uma visão do templo, mas o templo já tinha sido destruído de fato. Então, só essas observações. A próxima observação que eu quero fazer ao Leandro é sobre a questão dos destinatários. Os destinatários, parece que foi o, o Hernandes que falou, né? Você colocou aí uma citação de Hernandes, ele disse que foi escrito ao público geral, né? A Igreja Universal, né? Isso. E é interessante, esse ponto de vista é o mais coerente, porque João ele não se preocupa, ao contrário do Evangelho de Mateus, por exemplo, João não se preocupa em explicar a cultura judaica, né? A cultura, os costumes. João ele não tem essa preocupação. Ele escreve, então a gente se baseia que ele escreveu para o público geral pelo fato dele não tratar de... É o contrário, né? Isso que eu estou falando é o contrário. Ele escreve explicando, né, explicando costumes judaicos. Ao passo que Mateus escreve sem a preocupação de explicar nada. Quando Mateus fala um rito, né, um costume judeu, Mateus não vai explicar, porque ele está escrevendo para o pessoal que conhece. Agora, João, ao escrever, ele cita lá alguma coisa assim judaica, mas logo ele já dá a explicação. Por quê? Porque ele está escrevendo para um público geral, né? Para um público que não ou pode ser um público gentil, né? Digamos assim. Então, só esses dois pontos que eu gostaria de falar, e você está de parabéns, Leandro, pelo fato de ter aí trazido os comentários, né? Você juntou aí alguns comentaristas e foi muito boa a sua apresentação. Você fez um resumo e foi bem objetivo, né? Bem direto. Foi muito bom. Parabéns. Obrigado. Da minha parte, eu quero só te dar os parabéns. Alguém quer
além do Salomão, alguém mais quer falar, trazer alguma contribuição? Professor, Pode, Renan. Vai lá, Renan, depois o Elcio fala. obrigado, Elcio. Minha apontação é rapidinho, é só na questão que eu achei muito interessante aí o Leandro ter apontado aí o objetivo principal de João, que a gente vem observar que inclusive eu li na última apresentação que eu e o Nathan fizemos, eu dei uma passadinha só por curiosidade em João, porque é um livro que eu acho fantástico, e inclusive eu observei também que o autor ele vem falar dessa particularidade de João, ele se distancia daquele tradicional que Mateus, Marcos e o historiador Lucas mostra, e ele já parte para um outro sentido, né? Ele já vai ali mais naquela parte mais íntima, né? Como se ele fosse, inclusive ele se coloca como íntimo, né? Ele no seu livro ele fala aquele que Jesus amava, né? Aquele que era mais íntimo, né? Em outras palavras. Então a gente encontra essa particularidade em João. Eu achei muito interessante, Leandro. Parabéns aí, ó, fantástica a sua apresentação. E essa particularidade dele, ela tem que ser observada nos evangelhos. Elcio. Só uma contribuição, sim. Acho que coisa bem simples, mas bem interessante. O livro de João, como o Renan disse, é fantástico, né? Eu penso que, assim, dos evangelhos, ele é o que encabeça. Para mim, ele é o que encabeça. Até mesmo porque eu penso que, depois desses estudos que a gente estamos tendo aí, e outros já conhecimentos já adquiridos, a gente entende que em João tá o versículo central de toda a Bíblia, né? Eu penso dessa forma. Eu já ouvi isso, aí fui aí, diante dessas análises que a gente tem visto de Jesus, tal, da soberania de Deus, né? De todo o plano da redenção, eu acho que lá em João 3,16 conclui todo fator, né? Traz aí, João 3,16 aí, cabeça como versículo central de toda a Bíblia, né? Aí, Elcio, assim, contribuindo com a sua afirmação, o Leandro falou que o Evangelho de João é o mais lido, né, de todo mundo. Porque é o seguinte, existem muitas campanhas evangelísticas, né, muitas instituições evangelísticas que reproduzem o Evangelho de João para distribuição gratuita, né? Por que o Evangelho de João? Porque o Evangelho de João é isso que o Aelso falou, ele traz a mensagem central da salvação, né? Ele traz o Filho de Deus que foi morto, né? Morreu na cruz para trazer a salvação. Então, essa é a mensagem central da Bíblia, né? Do plano de Deus, e ela está contida em João. João foi essa pessoa que trouxe essa revelação para nós, né? Para a igreja, para o povo em geral, e aponta Cristo como Deus, Filho de Deus e Salvador do mundo, né? Então, o Evangelho de João tem essa característica especial. Mais alguém? O Leandro vai ter que sair e daqui a pouquinho teremos o Salomão também na discussão, na apresentação. Podemos encerrar com o Leandro? Professor. Sim. Desculpa, vai lá. Só um minutinho aqui, Renan. Igual o senhor falou aí, esse Evangelho de João, o próprio autor, que o F.F. Bruce, ele vai falar que por muitas missões que é feita pelo mundo aí, as pessoas usam mais o Evangelho de João e que esse Evangelho tem trazido resultados extraordinários na conversão das pessoas que realmente tem uma mudança radical na vida só pelo Evangelho que João escreveu. E eu acho interessante porque a gente dá muito crédito, de fato deve dar, as cartas que Paulo escreveu, que realmente é extraordinário. Mas o próprio F.F. Bruce diz que esse evangelho é usado por pessoas que fazem missões e esse evangelho traz resultado de pessoas de vida transformadas e revestidas e que têm dedicado a vida para servir Jesus só por causa do evangelho de João. Exatamente. Existem instituições que distribuem, né, gratuitamente o evangelho. Esse é a cópia, né, do evangelho. Então, realmente ele tem uma mensagem muito direta, muito voltada à salvação.
algumas casas de recuperações também, eu já tive a oportunidade de... Elcio, o seu microfone está bem baixinho. É, né? Eu não sei mexer aqui. Eu sei que ele tá Você aberto, mexeu mas aí? não. Agora estava bom. Pois é. Eu tive a oportunidade de atentar, de ler um pouco, de saber um pouco do programa da Casa do Ministério Jovem Vivo, da Casa de Recuperação. E lá é dividido em fases, né? Primeira renascer, primeira esperança, o renascer, o nova vida e o andar na luz. São divididos em 4 fases lá. E o primeiro, esperancinha, o aluno chega, fica um mês do esperancinha. E durante todo esse mês, do primeiro mês, quando o aluno chega na casa de recuperação, é aplicado o livro de João em cima dele. Tá certo, é isso mesmo. Justamente pelo que o Leandro falou, pelo poder de alcançar o perdido, as pessoas. Ele é a mensagem direta. Então tá beleza. Gente, podemos encerrar. Leandro, muito obrigado. Foi muito boa a sua contribuição, sua colaboração, a discussão aqui para a turma. E você está liberado, já pode, quiser se retirar da sala, como você já tinha falado. Pode ir pro churrasco. Quem dera, Salão. Pois é, como pouco, hein? Professor. Então, vou indo, professor, então. Tá beleza. Até Muito mais, obrigado, Leandro. viu? E aí, eu... próxima aula nossa já é a nossa N2, tá? Tá, eu vou te enviar esse trabalho depois, tá? Tá, o eu combinado é o seguinte, o trabalho vai ser entregue, eu quero combinar com vocês, está todo mundo aqui na sala, é o seguinte, o trabalho seria entregue no dia da N2, né? A N2 nossa seria dia 8. Como a gente vai antecipar, vai fazer ela dia 1º, aí vocês podem entregar dia 8 o trabalho, vocês entenderam? Aí vocês têm mais uma semana, né, para fechar, para concluir, imprimir, né? Então, dia 1º é a nossa avaliação e na próxima terça-feira, que é dia 8, aí vocês entregam o trabalho, que aí eu tenho que juntar e compor a nota. Professor, Sim. mas o trabalho é para entregar impresso ou é para te enviar no e-mail? Não, é impresso. Mas é como nós vamos te entregar? Na faculdade? Como que é? Lá na faculdade. Ah, tá. Tá ótimo. Qualquer pessoa, Leandro, pode entregar lá, tá? Ah, tá ótimo. Não necessariamente você, mas de repente tem alguém seu indo lá ou algum colega vai passar lá perto, aí pode entregar lá, tá bom? Aí todo dia o senhor tá lá na faculdade? Estou, de segunda a sexta. Ah, não. Então tá bom. Mas Então, mesmo eu vou... não estando, lá, você pode entregar para as meninas lá da secretaria e elas me repassam, tá? Ótimo. Então tá bom. Então, muito obrigado. Fechado. Até mais, pessoal. Salomão, me perdoa por não poder te ouvir, mas eu sei que dessa fonte só tem água boa. Então, pessoal, muito obrigado. Até mais. Até mais. Um abraço. Então, pessoal, é o seguinte, o Leandro teve que sair. Vamos agora passar a palavra ao nosso querido colega, né? Companheiro aí de batalha, Salomão, que vai falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, Salomão, a partir de agora você está com a palavra. Ok. O Kaique, eu preciso compartilhar a tela aqui. Já vou providenciar, só um instante. Ok. Pronto, pode colocar agora. É mesmo. Isso. Ok. Pergunta se ele está te vendo. Tá todo mundo me ouvindo, me vendo? Eu não Sim, tô estamos te vendo vendo. ninguém, não. Sim, senhor, capitão. Ok. Bom, vamos falar sobre o livro de Atos. Eu usei várias literaturas e todas elas estão aqui, tá? Você já está compartilhando a tela? Estou. Tá não, amor. Eu não estou vendo, não. Hã? Peraí. Então tá, vamos voltar então, né? Deixa eu fechar isso aqui. Tá. Deixa eu ver, amor. Fecha aqui, não. Deixa eu ver aqui então.
O seu tá em português, Salomão? O Zoom? Tá em Ah, tá, peraí, português. porque ele não abriu. Fecha Lá aí, embaixo amor. deve ter assim, ó, compartilhar a Não, tela. fecha aqui de novo. No Peraí, verdinho lá. eu vou voltar aqui, Fecha vou sua câmera. abrir. Fecha sua câmera que eu vou te ajudar. No botão Peraí. verde aí. Gente. Agora você sumiu. Aqui. Não, você não tá aí não. Aqui, ó. Aí, agora vem aqui, Salomão no Zoom. Hum. Compartilha. Aqui. Compartilha. Tem que clicar duas. Opa, agora. É isso aí. Agora estamos vendo. Certinho. Sou eu. Aí. Agora liga. Deixa só eu diminuir aqui a tela, Salomão. Deixa eu diminuir aqui a. Então eu não consigo ligar a câmera. Aqui, vem Pronto. aqui nos 3 pontinhos. Mas não precisa ligar a câmera, Salomão. Então Precisa pronto. não? Não, aqui aí ele vai só no slide e a voz, né? Então tá ok, vamos Então lá. tá O autor, conforme a erudição neotestamentária, quem escreveu Lucas também escreveu Atos. Não resta dúvida, ninguém tem dúvida disso. E o local de origem, de acordo com Hernandes Dias Lopes, a tradição liga Lucas à cidade de Antioquia da Síria. Ninguém tem essa certeza de onde ele estava quando ele escreveu, mas a tradição liga Lucas à Antioquia da Síria. A data, ela foi depois do Evangelho de Lucas, todo mundo sabe disso, e Lucas não fala da soltura da prisão, a soltura de Paulo na prisão de Roma. Então fica subentendido que ele foi escrito antes de Paulo ser solto. E a maioria dos estudiosos, eles colocam que o fim desses 2 anos de prisão foi dentro do período de 59 e 62. Ou seja, o livro de Atos foi escrito antes do ano de 62. Porque diferente de João, como aquilo que eu pontuei, João, ele escreveu alguma coisa específica. Então, como eu pontuei, alguns autores também concordam, que ele poderia ter sido escrito após o ano 70, porque ele faz uma narrativa específica. Agora, o livro de Atos, que ele foi contando, foi narrando as histórias, os acontecimentos, se ele tivesse sido escrito depois do ano 70, com certeza ele teria narrado a destruição do templo. O destinatário também está lá como no Evangelho de Lucas, ao excelentíssimo Teófilo. Quem era Teófilo? Ninguém responde. Alguns dizem que ele era o camarada que bancava a defesa de Paulo, mas ninguém responde assim com toda a certeza. O propósito da escrita de Atos é dar continuidade à narrativa da obra de Jesus, que estava sendo feita pelos apóstolos e agora por outros seguidores. Então, Atos, o propósito dele é fazer essa narrativa, é continuar contando essa história. O conteúdo. O livro de Atos, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte é a ascensão. A segunda, a descida, essa descida do Espírito Santo. A terceira, a expansão da igreja. Sendo que a terceira parte, ela pode ser dividida em 3. A igreja em Jerusalém, a igreja em Samaria e a igreja nos confins da terra. O texto. Alguns críticos colocam o livro de Atos como criação literária de Lucas e não discursos anotados. Outros querem dizer que Lucas se baseou nos escritos de Paulo para escrever Atos. Ou seja, alguns autores querem dizer que Lucas escreveu Atos depois que Paulo escreveu as cartas paulinas.
Mas como que os escritos de Lucas não vai parecer com os escritos de Paulo, sendo que Lucas anotava os discursos de Paulo? Então, com certeza, iam ser parecidos, né? A aceitação no cânone. O cânon muratoriano, de 170 depois de Cristo, afirma que Atos de todos os apóstolos foram escritos num livro. Irineu, por volta de 170 depois de Cristo, foi o primeiro a usar o título simples, Atos dos Apóstolos. Os estudos recentes falam as citações de Lucas como procuradores, pretores, politarcas, cônsules, asiarcas. Essas descobertas, as descobertas arqueológicas mostram que Lucas fez o uso de vários escalões oficiais. Clica lá. Clica lá. Aqui, nesse aqui. Aí. Tudo na câmera. Tira aqui, interromper o compartilhamento. Pronto. Peraí. Pronto, professor. Salomão, você quer dizer que já acabou? Seu microfone está desligado. Já acabei. Sucinto. Rapaz, mas foi igual a descida do Espírito Santo dia de Pentecostes, mas foi rápido demais, velho. Desse jeito. Quando o povo espantou, tava tudo falando em língua já. Salomão, mas beleza. É o seguinte, o importante é abordar os tópicos, né, como o Salomão fez, embora fez de forma bem sucinta. Eu quero só contribuir, Salomão, naquele ponto lá do texto, que as pessoas falam que o escrito de Atos foi uma transcrição dos discursos, né, de Pedro e de Paulo, né? Porque Pedro, ele prega lá no dia, logo após o evento lá no dia de Pentecostes, Pedro traz aquele sermão, tem um sermão aquele lá que foi apedrejado, de Estevão, e tem outros sermões que estão lá em Atos, né? Outras homilias, outras pregações. E aí os críticos vão dizer que o livro de Atos são transcrições de homilias, né? De pregações de algumas pessoas, e não uma narração da história. Mas isso não se sustenta, porque a argumentação para responder essa crítica é a seguinte: pelo fato de Lucas ter transcrito na íntegra o discurso dos personagens lá no livro, né, de Atos dos Apóstolos, não significa dizer que ele não escreva uma narrativa histórica contando todos os demais acontecimentos, né, que ele se propôs escrever. Isso demonstra que ele era uma pessoa criteriosa e que registrava e que anotava tudo, né, o que acontecia. Então, os discursos, tanto de Pedro quanto de Estevão e de Paulo, né, e de outros mais que discursaram lá em Atos, isso significa que Lucas estava presente, porque uma das características de Atos é que Lucas sempre coloca nós, né, e nós fomos, então ele sempre se inclui, né, no grupo, através desses pronomes, ele se inclui, e daí então ele é uma pessoa que viu, né, ele participou de todo esse desenrolar da história. É como ele diz para Teófilo, que ele escreve não só o que Jesus ensinou, mas também o que Jesus fez. Então, o Evangelho, sim, ele usou o texto dele, ele usou as testemunhas, né, que ele mesmo fala, testemunhas oculares, pessoas que viram, que participaram. Ele fez uma pesquisa. Agora, o livro de Atos,
como o próprio propósito de Atos é a continuidade da missão de Jesus, né, digamos assim, a continuidade da missão e a expansão da igreja, o próprio livro de Atos, o Lucas já está incluso. O Evangelho não, ele pesquisou, ele foi atrás, ele entrevistou, ele questionou para poder escrever. Agora, o livro de Atos, ele está junto, ele é companheiro de Paulo, né? Ele acompanhou Paulo desde o começo, desde quando Paulo se converte. Então, Lucas já estava ali, né, junto, né, no desenrolar da história. E a gente vê Paulo participando do apedrejamento de Estevão, né, logo no começo do livro de Atos. Né? Paulo está ali participando do apedrejamento e logo depois a gente vai caminhando para a conversão de Paulo, né, no capítulo 9. Então, Paulo já se converte. Aí no capítulo 10 nós temos o Cornélio, né? O Pedro e Cornélio. E aí dá sequência, né? Logo depois a gente encontra o apóstolo Paulo sendo introduzido na comunidade. E logo depois a gente encontra Paulo fazendo suas viagens missionárias. Então, é muito simples a gente compreender a forma como Lucas escreve e ele narra os acontecimentos. Outra coisa também da data, né? O Salomão apresentou e tem muita coerência aquela data ali, porque é por isso que eu falo, o contexto histórico é muito importante. Qual é o contexto histórico para definir o período, né? Não a data, mas o período da escrita. O contexto histórico é a soltura de Paulo, né? Da prisão. Então, por que Lucas não registra? Porque Lucas ele conclui, né? O seu livro, o que é o livro de Atos, algumas teorias, né? Uma das teorias é que o pergaminho acabou, ele não tinha mais onde escrever, né? Outra teoria, ele quis deixar dessa forma, dando a entender que a história continua, que a história não acabou, né? A história da igreja. Outra teoria para o final de Atos é que pode ter acontecido uma tragédia, né? Talvez até com o próprio Lucas, porque a gente há de convir que naquela época havia uma perseguição muito grande. Né? Então, Paulo estava preso por causa da perseguição dos judeus. Né? Lucas estava solto, estava escrevendo. Então, poderia ter acontecido uma tragédia, uma catástrofe, e aí Lucas parou, né, repentinamente de escrever e não deu continuidade. O certo é que ele não fala da soltura de Paulo, da prisão, né, a sua decapitação, a sua morte, ele não registra. Então, ele termina o seu livro antes desse período, antes do ano 60, 62, porque a história diz que em 64 o apóstolo Paulo foi decapitado em Roma, né? Então, essa é um período apontado da morte de Paulo. Então, eu só quero dar essas contribuições com relação à apresentação do Salomão. Mais alguém quer contribuir? Quer deixar aí a sua participação? Cadê os meninos aí? O Natan até agora não falou nada. Se o Natan tá aí, ele só ligou o computador e saiu. Eu não, tô aqui, Ah, você tá aí, Natan? só ouvindo. Tá só de boa, hein? E aí, Natan, você tem alguma coisa para falar? O Renan? Amém. Ó, Depois de maravilha. tudo isso aí, falar é igual dar uma saudação depois da pregação. É uma afronta fazer uma coisa dessa. Não, moço, participa aí. Ajuda nós. Traz sua colaboração aí. O Leilson também, né? Não falou nada. Não sei se ele arrumou o microfone. Professor. Professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá bom, tô por aqui, tô acompanhando, vixe. Muito, o muito que bom. você achou? O que você achou da apresentação do colega? Sim, muito sucinta, direta e eficaz aí, de alguma forma. As informações abordadas foi as principais, né? Você concorda com ele? Sim, concordo com E por que que você foi concorda? proposto aí.
Concordo, porque a fonte na qual ele procurou as informações foi uma fonte específica de informações precisas, entendeu? De conclusões, de informações na qual o livro de Atos tem a oferecer, as divisões, na qual o livro se divide, muito bem explicado, muito bem determinante. E realmente o livro de Atos proporciona o que ele citou aí, no caso Salomão, as informações na qual a gente precisa buscar mais fontes para adquirir as informações no qual ele trouxe a introdução, entendeu? Então, o livro de Atos tem essa eficácia porque a fonte que ele nos mostrou ali são as fontes principais. Então, se eu procurar informações na qual ele propôs aí com as informações dele, eu vou extrair a eficácia do livro, entendeu? Entendi. Beleza, Leus. Obrigado aí pela contribuição. O Renan, falar alguma coisa? O Alexandre, Kaique. Rapaz, não, só parabenizar as apresentações mesmo. Parabenizar, Kaique? É. Então tá beleza. E o Alexandre? Esses slides aí, professor, será que o senhor consegue eles para pôr no grupo aí? Ou o pessoal vai disponibilizar para fazer o material? Aí tem que ver com os autores, né? Esse negócio hoje de direitos autorais hoje tá forte. O camarada botar nós na justiça aí. Tem que ver os autores. Se eles liberarem, se eles enviar para nós no grupo, a gente, né? Vocês pegam lá. Dependendo do Salomão e do Leandro, né? Eu coloco eles daqui a pouco no grupo. Aí, ó, tá vendo? Quem não chora não mama, né? E aí, Aelso? Pode fechar aqui a aula? Não, professor, o senhor que é o comandante aí, o senhor fecha. É? Então tá bom, você tá mandando fechar, eu fecho aqui então. Eu preciso falar com o senhor depois, viu? Como é que é? Ixi, Maria. Ih, professor. Rodou. Não, peraí. Entendi, Alexandre. O Aelso que achou, viu, professor? Eu não escutei, Aelso. Depois eu chamo no privado lá, porque eu tinha que tirar umas dúvidas com o senhor. Ah, tá bom. O que é que R$10 não resolve, né, Aelso? Paga de ser mercenário, professor. Não, tô brincando. Vou tentar ir com o vosso soldo. Não, R$15 fica bom, não fica caro não. Combinado não é caro. Então, gente, muito obrigado aí pela participação de todos. Hoje tivemos o Leandro e o Salomão, né, nas apresentações. A nossa avaliação... Eu só queria fazer uma pergunta pelo livro de João. Sim. Concernente às informações que foram informadas e a qualidade do livro, tem a ver com o sentimento de João para com Jesus, ou Jesus para com João, devido ao amor que o povo dá essa importância ao texto do livro? Olha, Wilson, naturalmente, né? O escritor, no caso, João, ele escreve de forma apaixonada, né? Eu falo apaixonada no sentido de forma a transmitir, né, o sentimento dele. A gente percebe o sentimento dele na escrita, né? Então, ele não foi parcial, né? Como as pessoas querem que o escritor seja parcial, né? Aliás, imparcial. Não tem como ser imparcial. Então, a pessoa coloca o sentimento naquilo que está fazendo. É a obra dele, é o trabalho dele, é o que ele está pensando, né? Então, com certeza, da forma que João escreve, a gente percebe ali uma paixão, um sentimento muito forte, né? Pela pessoa de Cristo. Ele já começa dizendo lá no começo, né? Logo no início, né? Jesus é o Verbo, é o Filho de Deus, ele é Deus, é o Verbo encarnado. Ele se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, né? Então, João está trazendo ali um relato, né? Emocionado, né? Emocionante do que ele viu, do que ele presenciou, né?
Então, com certeza, ele coloca o sentimento dele, sim, na escrita, tá? Certo. Não, eu perguntei porque, como nós apresentamos o livro de Marcos, e eu percebi que Marcos trabalha mais concernente à questão espiritual, aí João já vem com essa evidência mais voltada ao sentimento, né? Muito bom. Tranquilo. Então, como eu estava dizendo, a nossa avaliação, ela será, nós vamos nos basear nas aulas e nos tópicos a partir da N1 para cá, tá? Então, vocês dão uma acessada lá na plataforma e dão uma olhada nos tópicos a partir da N1 para cá, até hoje, né? O nosso último assunto hoje aqui é o livro de Atos. Então, até o assunto de hoje, vocês têm aí basicamente 4 bibliografias, né? Que é o Carson, o Hale, o Gundry e o Marshall, né? Então, são esses 4. Então, a avaliação ela vai ser baseada nesses tópicos que a gente apresentou em cada aula e provavelmente vai ser uma questão para cada tópico, né? Uma coisa simples. O trabalho já vale a metade e a prova a outra metade, né? Tá? Seria mais fácil eles falar para nós a partir de qual capítulo para cá? Tá? Não, lá nas aulas, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Só um instante. O professor, aqueles exercícios também vão entrar na conta? Os exercícios, na verdade, eles ajudam, né? O Salomão ajuda na fixação do assunto, né? Deixa eu conseguir abrir a plataforma aqui. Vou mostrar para vocês os tópicos. Deixa só eu acho que eu tava conectado aqui e acabou expirando a minha conexão. Pessoal, é nóis então. Aparece mesmo, apareceu no meu também. O quê? O que apareceu aí? Aqui, ó. Novo Testamento. Vocês estão vendo a tela? A minha tela? Sim. Tá, então tá aqui, ó. Novo Testamento 1. A N2 foi aqui, ó. Dia 22/9, certo? Então, a partir do dia 29... Aula 7. Aula 7, tá vendo? 7 e vamos até a aula 14, tá vendo? 7 aulas. Então, a gente começa aqui, ó. Como fazer uma teologia do Novo Testamento, né? Foi lá em Marçal. Depois, os evangelhos e a teologia do Novo Testamento, ainda dentro do Marçal. Depois, o problema sinótico, em Hale. Teologia dos evangelhos sinóticos, volta de novo para o Marçal. Depois, a promoção do cristianismo no mundo greco-romano. Isso aqui já é falando um pouco de Atos, né? É isso que o Salomão falou hoje, está aqui nessa aula do Gandhi, na aula 11. Aqui ele está falando de Atos. Na aula 12, aí já começou já os seminários, o seminário de do Evangelho de Mateus, depois Marcos e Lucas, depois João e Atos. Aí fecha com hoje, tá? Então são basicamente isso aqui. Não tem como a gente fugir disso aqui não, certo? Tem como a gente ser diferente não, é isso aí. E aí o trabalho vocês entregam no dia 8, né, e a prova nossa fica sendo dia 1º, certinho? E aí eu desejo a todos aí uma ótima semana, ótimos estudos, já aproveita para ir dando uma revisada, né, no que a gente já viu, dá uma olhadinha nas bibliografias, uma lida, tá? A prova vai ser de marcar, como vocês já sabem, a duração dela vai ser de 1h30, 90 minutos, então vocês vão tirar de letra, tá bom? Mais alguma colocação? Então, amém. Então todo mundo concordou, né? Voto unânime, né? Quem é a favor continua em silêncio, quem é contra se manifeste.
Então pronto, o silêncio Não, respondeu. pessoal, eu concordo aí. Então é Beleza. para revisar esses trem tudo, né? A partir da aula 7, né? Os tópicos estão lá, é só seguir os tópicos, os textos apontados, tem os vídeos das aulas, estão lá, todos os vídeos, comentários, tá tudo gravado, tudo lá na plataforma. Você pode assistir de novo para revisar, tá bom? Certo. Cada assunto. Então, beleza. Kaique, obrigado aí pelo apoio técnico. Sem problemas. Obrigado aí, o Salomão, pela apresentação de hoje, o Leandro, que já teve que sair, e os demais colegas aí pela participação, tá? Tenham todos uma ótima noite e até o nosso próximo encontro, dia 1º/12, próxima terça-feira. Tá ok? Até mais. Tchau, Pai do Senhor, Deus abençoe os irmãos.